Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, o coração de qualquer disputa na justiça. Como é que um tribunal decide o que de fato aconteceu? O que é verdade? Para entender isso, a gente vai usar o nosso Código de Processo Civil como um mapa e desvendar as regras desse jogo, que é provar um fato num tribunal. Pensa só numa situação super comum. Uma batida de carro no cruzamento. Uma pessoa jura que o sinal estava verde para ela, a outra diz que não, que o sinal estava vermelho. E aí? Duas pessoas, duas versões que não se encaixam, do mesmo exato momento. Como é que quem vai julgar, que não estava lá para ver, consegue decidir quem tem razão? É justamente para resolver esse tipo de impasse que o direito criou toda uma teoria da prova. E olha, antes de a gente pensar que isso é só uma regrinha técnica de processo, vale o aviso. O direito de apresentar provas é muito, mas muito maior que isso. Não é uma invenção do código, não. Isso nasce lá na Constituição Federal. É um pilar, sabe? Essencial para qualquer julgamento ser minimamente justo. No fim das contas, o objetivo de qualquer prova é um só: convencer quem está julgando. É como entregar as peças de um quebra-cabeça para que essa pessoa consiga reconstruir um evento que já aconteceu da forma mais próxima da realidade. Porque, vamos combinar, uma decisão que parte de uma premissa errada, bom, dificilmente vai ser uma decisão justa, né? E bem no meio disso tudo entra em cena a figura de quem julga. Mas não é para imaginar alguém só assistindo de camarote, não. A lei hoje em dia vê essa pessoa como alguém ativo, que participa da busca pelos fatos, é de fato quem vai montar esse quebra-cabeça. É aqui que a gente esbarra num princípio-chave, o da persuasão racional. O que isso quer dizer na prática? Que não existe uma tabela, uma pontuação fixa para cada tipo de prova. Quem julga tem total liberdade para achar que um documento vale mais que 10 testemunhas, ou o contrário. A única e grande obrigação é explicar o porquê. A decisão precisa deixar claro o caminho que levou àquela conclusão, quais provas pesaram mais e por quê. Essa ideia do quebra-cabeça, ela é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Pensa bem, cada documento, cada depoimento, o laudo de um perito, tudo isso é uma pecinha. O objetivo, muitas vezes, nem é ter o quebra-cabeça 100% completo, até porque isso pode ser impossível. A meta é juntar peças suficientes para que a imagem do que aconteceu lá atrás fique o mais clara, o mais nítida possível. E aqui vem um ponto que, olha, é fundamental entender. A justiça não está em busca de uma verdade com V maiúsculo, sabe? Uma verdade filosófica, absoluta. Não é isso. O que se busca é o que a gente chama de verdade processual. Ou seja, olhando para tudo que foi colocado na mesa, qual é a versão da história que parece mais provável, a mais coerente, a mais pé no chão? E isso leva a gente direto para um conceito que é o padrão na área civil, a preponderância da prova. Pensa numa balança daquelas antigas, de dois pratos. Não precisa de uma certeza de 100%, de uma prova cabal. A ideia é outra. Se as provas de quem acusa fazem a versão dele parecer um pouquinho mais provável que a da outra parte, pensa aí, 51% contra 49%. Pronto, a balança já pendeu e a causa é decidida a favor de quem conseguiu esse pequeno desequilíbrio. Tá, mas então, que ferramentas existem para tentar fazer essa balança pender para o seu lado? A lei brasileira, nesse ponto, foi bem esperta. Em vez de criar uma lista engessada, ela basicamente oferece uma caixa de ferramentas que não para de crescer. E a regra de ouro está toda nesse artigo aí. É o princípio da liberdade probatória. Traduzindo, vale usar qualquer meio para provar o seu ponto com duas condições. Tem que ser legal e moralmente legítimo. E o mais importante, pode ser algo que nem está descrito em detalhes na lei. É isso que permite que o direito consiga acompanhar as novidades, a tecnologia, as mudanças da sociedade. Partindo daí, a gente pode pensar nas provas como se estivessem em dois compartimentos daquela caixa de ferramentas. De um lado, as provas típicas. São as clássicas, sabe? Aquelas com um manual de instrução, com regras bem definidas no código. Do outro, as atípicas, que são as ferramentas mais novas, digitais, que vão surgindo conforme o mundo evolui. As provas típicas são aquelas que todo mundo que já teve contato com um processo conhece. São as clássicas: documentos, testemunhas, perícias, o depoimento das próprias pessoas envolvidas, a confissão, enfim, o básico, o tradicional, aquilo que já está consolidado há muito tempo. Agora, as atípicas, que a coisa fica interessante. É a fronteira do direito que está sempre se expandindo. A gente está falando de e-mails, print de WhatsApp, gravações de áudio e até coisa mais nova como registros em blockchain. A lei foi muito sábia em deixar essa porta aberta, porque seria loucura tentar prever todas as formas que a gente inventar para registrar fatos no futuro, né?
Legal. Agora que a gente já entendeu essa divisão, vamos dar uma olhada mais de perto em algumas dessas provas, tanto as do papel quanto as do mundo digital, para ver como elas funcionam no dia a dia. A gente pode pensar nas provas mais comuns como se fossem 3 grandes pilares. O primeiro é a prova documental. O papel, o contrato, a nota fiscal. É a base de muitos casos. O segundo é a prova testemunhal, que é o fator humano, né? A memória, o relato de quem presenciou alguma coisa. E o terceiro é a prova pericial, que é quando a gente precisa do olhar de um especialista para decifrar algo técnico que uma pessoa comum não entenderia. Agora, falando em inovação, o Código de 2015 trouxe uma ferramenta que é simplesmente sensacional, a ata notarial. Pensa nela como uma máquina do tempo, uma forma de congelar um fato que poderia sumir no minuto seguinte. A ata notarial é a ferramenta perfeita para o nosso mundo digital. Imagina uma postagem ofensiva num site ou uma ameaça que chegou pelo WhatsApp. Isso pode ser apagado em segundos. O que se faz? A pessoa vai até um cartório, o tabelião acessa aquela página ou aquela conversa e descreve tudo o que está vendo num documento oficial, com fé pública. Pronto. Aquele fato digital que era volátil agora está congelado no tempo. É uma prova extremamente forte. E só um ponto importante sobre a perícia, que às vezes gera confusão: o laudo do perito é uma opinião técnica super qualificada de peso, mas não é a decisão final. O especialista opina, mas quem decide é o juiz. Isso quer dizer que a pessoa que julga não está amarrada ao que o perito concluiu. Ela pode, com base em outras provas, chegar a uma conclusão diferente, desde que, claro, justifique muito bem o porquê de estar discordando do especialista. Bom, chegando aqui na reta final, acho que fica bem claro o porquê de toda essa conversa sobre prova ser tão importante, né? Resumindo tudo, a prova é, sem exagero, o coração do processo. É a prova que pega uma simples alegação, uma história que alguém contou e transforma isso em um fato reconhecido pela justiça. Sem ela, o processo seria só conversa fiada. É a prova que faz a ponte entre o que as partes dizem e uma decisão que, no final do dia, a gente espera que seja justa. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Nesse nosso mundo de hoje, com inteligência artificial criando imagens e vídeos falsos, os tais deepfakes, com mensagens que somem sozinhas, com fatos digitais que podem ser manipulados em segundos, como é que o direito vai lidar com isso? A nossa própria ideia do que é uma prova confiável vai ter que evoluir, e muito, para que a justiça consiga continuar funcionando. Essa talvez seja a grande pergunta para o futuro do processo civil.